Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e neste vídeo eu vou falar sobre a luta principal do UFC Rio. O Charles Bronx precisa de um novo adversário, o Rafael Fiziev acabou se machucando e deixou a luta. Eu não torço pelo mal de ninguém, mas ainda bem que o Fiziev não vai lutar com o Charles, porque eu achava que ele venceria o Charles, não era uma boa luta pro Charles, questão de estilo, jogo, posição no ranking, enfim, eu não gostava, não era muito fã dessa luta, então ele deixou a luta, espero que se recupere, volte logo, e agora a gente precisa descobrir quem vai ser o próximo adversário, né? O Moicano já fez vídeo no canal dele, pediu bastante a luta, então a gente tem ele como uma opção, tem o Benoit Saint-Denis e tem o Matheus Gamrot. Talvez esses sejam os três principais nomes, né, que podem enfrentar ali o nosso querido Charles do Bronx na luta principal, né? Porque o resto tá machucado, já tem luta, então deve ser por esses três aí. Se a gente olha o ranking, o que acontece, né? Vamos por ordem. A gente tem o Matheus Gamrot sendo o primeiro nessa ordem do ranking, que é o oitavo colocado. O Charles está em quarto, né? Então, em questão de ranking pro Charles, nenhum deles vale muito a pena, né? Mas ele tem que enfrentar alguém ranqueado, né? Não tem jeito. A gente tem ali o Benoit Saint-Denis, na verdade o Moicano, né? Seria o próximo, que é o 11º e o Saint-Denis 13º. Então, ou o oitavo, ou o 11º, ou o 13º. Aqui o que eu acho, né? Por questão de ranking, seria melhor o Matheus Gamrot, que é o oitavo do ranking, porque se o Charles perder, é um cara que está um pouquinho mais próximo dele. Se ele perder do Benoit Saint-Denis, por exemplo, que é o 13º, o Charles sendo o quarto, é horrível. Se ele perde do Moicano, seria horrível também, porque é o 11º. Não tô dizendo que o Charles seria azar contra todo mundo, eu não falei de quem seria favorito em nada aqui, só tô falando das posições do ranking. Então, olhando o ranking, se for olhar primeiro essa métrica, talvez o Matheus Gamrot seja a melhor opção. Agora, dos três nomes, na minha opinião, talvez o Matheus Gamrot seja o mais difícil pro Charles, tá? Muita gente pode falar, mas ele é um cara que só dá queda e tal, e tem esse jogo, na trocação não se vira tão bem, e mesmo no jiu-jitsu no chão também não se vira tão bem. Sim, mas ele pode justamente fazer esse jogo para amarrar o Charles por 5 minutos. Então, assim, é uma luta que provavelmente não seria legal se ele seguisse essa estratégia. Ele poderia perder por nocaute pro Charles, ou mesmo dar bobeira e ser finalizado? Sim, tá? Acho que o Charles às vezes poderia ser até favorito, mas é uma luta que, de novo, pode não ser muito legal de assistir e ainda tem esse risco de ser uma luta que não vai ser legal e o Charles ainda vai ficar preso ali e vai ser meio frustrante e tal. Então, também não é um cara tão popular. Então, assim, tem lados positivos, que é o ranking, mas tem alguns lados negativos. E não sei também se ele teria a coragem de lutar no Brasil e tudo, né? O outro nome seria o Moicano, que eu vou deixar por último, e teria o Benoit Saint-Denis, tá? Muita gente eu vi comentando aí na internet, falando, não, bota o Benoit Saint-Denis, porque aí o Charles vinga, né? O Maurício Ruff e tal. Seria um duelo interessante, porque o Benoit é um cara que troca bem, mas se expõe, o Charles poderia explorar e machucar ele ali. O jogo do Saint-Denis é mais queda e um jiu-jitsu, que beleza, ele pode conseguir derrubar o Charles de fato, mas por cima ali, não sei se ele conseguiria ter tanta liberdade, tanta tranquilidade, porque eu acho que o Charles conseguiria trabalhar muito bem. Então é uma luta, na minha opinião, bem vencível para o Charles, porém tá lá atrás no ranking. E a gente tem o meio termo, que é o Moicano. O Moicano, para um UFC Brasil, é o único brasileiro dos três nomes, né? E ele mostrou muito interesse. Então, da parte mais midiática, de falar, de promover, de aparecer aqui no Brasil e a galera aí, fora o momento dele aí na internet também tá bem hypado e tal. Então, eu acho que acaba sendo um nome que vai chamar mais atenção. É o melhor nome dos três nesse sentido. Na questão do ranking, é o cara que tá no meio termo. Única coisa que para mim pesa um pouco contra é que ele acabou pegando a última luta, não performou tão bem, tá? Realmente cansou bastante, tal, foi um pouco decepcionante a performance. E como ele mesmo falou, a luta tá meio em cima da hora, então ele também não vai ter um super camp nem nada. Então, a minha impressão é de que se ele pegar essa luta, ele vai lá, vai ganhar a grana dele, vai promover, vai fazer barulho, mas não vai render muito, né? Não sei, eu tenho medo, né? Então, sei lá, eu acho que o Charles apareceria como favorito. Acho que mesmo se o Moicano tivesse o camp completo, talvez acho que o Charles seria favorito. Mesmo tendo o Parrumpa de corner, que é um cara que levou o Arman, já estudou bastante o Charles, eu confio muito no trabalho dele, mas ainda assim, nada contra o Moicano e nada contra o Charles, gosto dos dois, mas eu tenho que dar uma opinião de quem eu acho que venceria. Acho que mesmo com o camp completo, eu ainda iria de Charles, tá? Acho que o Charles é mais perigoso na trocação, mais perigoso no jiu-jitsu, talvez ali o Moicano tenha seus perigos no jiu-jitsu, nas quedas e tal, mas eu acho difícil, né? Se for ver alguém nocauteando, eu vou ver o Charles nocauteando, não o Moicano. Se for ver alguém finalizando, eu vou ver o Charles finalizando, não o Moicano.
Então, sei lá, eu acho que o Moicano poderia vencer, sim, mas talvez de um jeito bem mais estratégico e buscando ali, às vezes, uma luta mais prolongada, mas ele também não tá bom de gás, né? Então, eu não sei, eu não vejo muitos caminhos ali não, tá? Sinceramente, apesar do Charles ter buracos ali na trocação e o Moicano às vezes se apresenta bem, é, isso tudo falando com camp completo, né? Mesmo camp completo eu acho difícil. Então, sem camp, eu acho que teria esse lado aí. Mas é isso, não tem muitas opções, tá? Então, de novo, eu acho que o Moicano é menos pior. Eu concordo com ele. Eu acho que se for escolher ali, eu acho que acaba sendo o Moicano. Mas eu tô só tentando colocar a expectativa correta aqui, tá? Eu não acho que o Moicano vai ter tempo, não vai estar preparado. Mesmo se tivesse, a luta seria mais equilibrada, mas ainda assim eu também não acho que ele venceria, tá? Meu palpite ainda seria a favor do Charles. Mas, pro público brasileiro, eu acho que é o que faria mais feliz, né? Aliás, comenta aqui embaixo, né? Se você acha que o Moicano contra o Charles seria a melhor luta aí. Eu concordo com ele. Acho que é a melhor luta, mas ainda assim foge do ideal, né? O ideal é que não tivesse caído para ter dois caras de camp completo e tal, né? Porque a gente sabe, toda vez que o cara pega em cima da hora, ele não consegue performar. Então, tipo assim, pô, legal, o Moicano vai promover e tudo, mas na hora da luta mesmo ali, cara, dificilmente ele vai conseguir pegar o Charles com camp completo, afiado e fazer alguma coisa, né? Então, não sei, eu acho que é a melhor opção, mas ainda assim vai ser meio, talvez frustrante, né? Eu acho que não vai dar pra. Não vai ser muito competitivo. Eu posso estar completamente enganado, é só a minha sensação. Mas é isso, estou dando sim meu apoio ao Moicano, apesar de achar que não será tão competitivo, tá? Eu acho que pegar o ex-campeão com camp completo e você sendo um cara que a sua principal arma é o grappling contra o Charles, não sei se vai dar muito certo. Mas prefiro que Ganrou e Benoit Saint-Denis. Então é isso, tá? Tá aqui o meu apoio à luta do Moicano. Comenta aqui embaixo se vocês acham que ele que tem que fazer essa luta, se vocês concordam comigo ou não. Vocês acham que o Moicano, mesmo com camp curto, mesmo não se apresentando bem na última luta, que ainda assim ele vai fazer uma luta competitiva com o Charles? Comenta aqui embaixo, tá? Então, pra mim, pro Charles foi bom, né? Saiu de uma luta bem arriscada, na minha opinião, para 3 lutas que ele pode sim vencer as 3 sem tantas dificuldades assim. Mas é isso. Comenta aqui embaixo a sua opinião, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!